Olha, ainda falando da importância do isolamento social em todo o país, a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais deixando essa recomendação de lado. Ao mesmo tempo, continua a crescer com muita intensidade o número de infectados pelo novo coronavírus. A gente vai começar agora com o médico infectologista Fernando Maia, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Fernando, boa noite, prazer recebê-lo aqui no Cidade Alerta Alagoas. Os números não param de crescer, a gente estava comentando agora os números nacionais, semana passada a gente estava com 40 mil casos, já estamos aí passando dos 70 mil em poucos dias. E existem estudos que apontam que esses casos devem ser ainda maiores. Há uma subnotificação muito grande, não é isso, doutor? Boa noite. Boa noite. De fato, o número real de casos com certeza é maior do que o que a gente sabe de fato de pacientes que foram testados. Porque o Estado brasileiro, de uma maneira geral, o federal, o estadual, o municipal, não tem perna para conseguir testar todo mundo como deveria. Então, o número real, com certeza, é bem maior do que o que tem aparecido. Também levando em conta que mais ou menos 80% das pessoas infectadas não desenvolvem sintomas. Então, muitas vezes, nem vão saber que estavam doentes. Mas essas pessoas, mesmo assintomáticas, transmitem a doença. Isso pode ser um problema muito sério, porque vai aumentar muito o número de infectados, com certeza. Doutor, a gente tem uma previsão assim de quantas pessoas poderiam, segundo esses estudos, necessitar de um leito, de uma UTI aqui em Alagoas, que se a gente tivesse, por exemplo, o número de casos totais confirmados, realmente testados? A conta que se faz é mais ou menos assim: 80% dos pacientes infectados não vai desenvolver sintomas. Então, 20% das pessoas é que vão desenvolver sintomas, quadro gripal, febre, dor de garganta, nariz entupido, e uma parte desses, mais ou menos 20 a 30% desses pacientes, vão desenvolver a forma grave da doença. Então, vão ter falta de ar, que é a dispneia, e vão precisar de internação hospitalar. E desses, mais ou menos 5 a 10% desses vão precisar de UTI. São os pacientes mais graves que podem, inclusive, chegar à morte. Então, quanto mais casos a gente tem, maior número de casos graves a gente vai ter, maior número de pacientes que vão para a UTI, maior número de mortes, consequentemente. A gente espera que com o isolamento, com essas medidas de isolamento social, a gente consiga diminuir esse número total de casos para que a gente tenha menos casos. Os cenários mais catastróficos, como mostra esse estudo da UFAO, que a Sociedade Alagoana de Infectologia colocou no seu documento, é que a gente tem uma expectativa de que possa haver até 4 mil casos num dia só. A gente espera que isso não aconteça. A gente espera que as medidas de contenção, de isolamento social, as medidas de prevenção, de usar máscara, lavar a mão, usar álcool gel, consigam evitar esse número de casos. Mas, de qualquer maneira, é um cenário bem ruim, um cenário bem sombrio, se a gente considerar a atual estrutura de saúde de Alagoas e a atual estrutura que o Estado conseguiu montar para combater o coronavírus. Então, é uma situação realmente preocupante se essa previsão ruim vier a se manifestar, porque, infelizmente, muitas pessoas poderão morrer por causa disso. E aí é exatamente esse estudo que o nosso Ricardo Mota trouxe hoje no TNH1 também, com as informações da Sociedade Alagoana de Infectologia, mostrando que é o máximo, ou seja, seria a pior das hipóteses, mas que tem que ser levado em conta também, doutor? É por isso que a gente, às vezes, as pessoas não entendem, porque não é a questão de, a gente vai, todo mundo vai ter que se contaminar. Ok, poderemos até ter isso, mas quanto mais tempo demorar para haver essa contaminação, melhor, porque hoje a gente tem 370 leitos apenas, E aí como é que faz se faltar leito, não é isso, doutor? Exatamente. O isolamento é necessário para que a gente consiga diminuir o número total de casos e consiga postergar esse acontecimento. A gente sabe que enquanto não houver uma vacina efetiva que consiga controlar a infecção, a infecção vai se espalhando. E a gente sabe, por experiência de outras epidemias, que os casos só começam a diminuir, a epidemia só começa a ficar controlada quando mais ou menos a metade da população exposta se infecta com o vírus. Então, se nós estamos falando de 200 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente 100 milhões de infectados para que se possa começar a ter uma diminuição do número total de casos. A gente espera que antes disso chegue uma vacina que consiga controlar isso. E aí a gente não vai precisar ter esse número todo de casos para que a doença seja controlada. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança é essa,
para que a gente consiga controlar com mais rapidez esses casos, para que a gente não venha a ter esse cenário catastrófico. Sempre quando a gente fala de medidas de saúde pública, a gente sempre tem que pensar no melhor cenário e no pior cenário, para que a gente possa se precaver e para que o poder público possa tomar medidas para combater pensando no pior cenário possível. Então, no momento, aqui para Alagoas, pelas previsões que foram feitas, o pior cenário possível seria a gente ter em torno de 4.000 casos num dia só. A gente espera que não aconteça. Mas, se acontecer, o poder público tem que estar preparado com leitos de enfermaria, leitos de UTI e medicação, equipes médicas, equipes de saúde, para que possam tratar essas pessoas. De modo que essas previsões pessimistas são importantes para que a gente possa tomar medidas de precaução para que elas não aconteçam. Perfeito, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, sempre muito pontual e muito objetivo. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite.